Boa tarde, seguidores do canal Cartório Gustavo Faria Pereira. Eu gostaria de falar hoje sobre as retificações no registro de imóveis, porque elas decorrem de averbação. E elas estão previstas no artigo 213, principalmente da Lei de Registros Públicos, que é a Lei número 6.015, de 73, com vigência em 1976. Pois bem, lembrando, como eu falei em vídeo anterior, sobre o princípio da presunção. Mas a presunção, ela é relativa. Eu vou dar um pequeno histórico. Lembrando que, antes de 2005, as retificações eram feitas judicialmente. Agora, com a toada de desjudicialização, ela é feita perante o registrador de imóveis. E é a melhor seara que pode ocorrer isso, porque o registrador de imóveis, ele é profissional do direito. E até o ingresso dele deve ser, um dos requisitos é o bacharelado em direito, certo? Por isso que podemos sim exercer esse procedimento administrativo de retificação. Pois bem, e qual que é a previsão no Código de Normas do Estado de Goiás? Está no artigo 936 e seguintes do Código de Normas do Estado de Goiás, que fala, principalmente no artigo 936, que eu vou falar para vocês. Se a transcrição, a matrícula, o registro ou a averbação forem omissos, imprecisos ou não exprimirem a verdade, a retificação será feita pelo oficial do registro de imóveis competente, a requerimento do interessado. E quais são os casos previstos no artigo 937? 1. Omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título, que isso pode ser feito mediante provocação ou de ofício. Indicação ou atualização de confrontação. Isso é feito mediante provocação, que eu vou mostrar doravante o procedimento. Alteração ou de denominação de logradouro público, comprovado por documento oficial. Isso pode ser feito de ofício, certo? Uma das hipóteses. E, em decorrência disso, nesse inciso 3, não há cobrança, certo? De acordo com o entendimento do Colégio Registral Imobiliário do Estado de Goiás e também da própria Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas em que não haja alteração das medidas perimetrais, certo? Alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito às medidas perimetrais constantes do registro, que isso é feito, logicamente, uma simples exercício de geometria, que, logicamente, decorre e pode ser feito de ofício. E é meio que pueril falar isso, mas com nossa qualidade de educação, infelizmente, até parafraseando Bertolt Brecht, temos que falar o óbvio. O oficial de registro, ele, como bacharel em direito, ele tem pressuposto de exercer um curso superior, é ter uma educação básica. E conhecimento de geometria é necessário. Muitas vezes não ocorre, considerada a qualidade da formação do brasileiro médio. Mas ela pode ser feita de ofício, até uma simples calculadora pode fazer isso. E é um cálculo muito simples, pessoal. Outra também alteração é reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. Lembrando que nesse caso é até dispensável as anuências. Lembrando da vigente lei 13.838, pessoal. Lembre-se muito bem dessa lei que alterou a lei 6.015. Puxando o gancho, pessoal, falando nessa alteração da lei 6.015, vou fazer um pequeno jabá para vocês. Esse livro aqui da minha autoria, Tópicos Especiais de Retificação de Matrícula de Imóveis Rurais, ele fala bem sobre isso e foi atualizado. Estou me preparando para fazer a segunda edição desse livro e com muito carinho. Fiz, como diria
no locutor de Fórmula 1, estou fazendo no capricho. Pessoal, voltando aqui. Inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovados por documentos oficiais ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de reprodução de outras provas. Ok? Lembrando que a retificação de ofício, com base no artigo 938, já estamos passando e evoluindo para outro assunto, ela vai ocorrer independente de requerimento, quando o próprio oficial identificar o erro, ou ainda quando o interessado detectar o erro e apontar ao oficial. Logicamente, como do reputado ao oficial, não serão cobrados emolumentos, pessoal. Tem que ficar muito atento em relação a isso, ok? Lembrando que, de acordo com o Código de Normas, o requerimento demanda o quê? O reconhecimento de firma, que vem sendo cada vez mais desnecessário, mas já que o Código de Normas ele é claro em relação a isso, vamos seguir a norma, certo? E principalmente quem for fazer o concurso do Estado de Goiás, eu acho que ano que vem sai esse concurso, ok? Então fiquem atentos, fiquem veiacos, como diria aqui no estado, e vamos firme. Lembrando, nessa retificação de ofício é irrelevante a data em que a omissão ou erro foram cometidos, ou seja, não significa que fica submetido a um prazo decadencial, a gente tem que seguir nessa interpretação, ok? Lembrando que, se houver o erro no título que originou o assento, primeiro tem que ser retificado o título para depois promover a retificação no respectivo assento, ok? Lembrando que no caso de retificação de registro de imóveis que haja uma inserção ou alteração de medida perimetral, que resulte ou não de alteração de área, ela vai ser feita a requerimento do interessado. E quais são os documentos necessários para instruir isso? Planta e memorial descritivos assinados pelo requerente, pelos confrontantes e por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica e ou RRT ou TRT, que agora cada vez mais os profissionais vêm tendo autonomia, principalmente a RT, profissionais vinculados ao CREA, ou RRT, quando relacionado ao Conselho Regional de Arquitetura, ou TRT, que é dos técnicos industriais, certo? Termo de responsabilidade técnica, e confirma reconhecer de todos os signatários o quê? Signatários o quê? Confrontantes e interessados. Ok? Lembrando que elas vão ser identificadas com a qualificação nesse memorial descritivo com a respectiva RT. Com a qualificação, indicação de qualidade de quem lançou, se foi o confinante tabular, possuidor de imóvel contíguo ou requerente da retificação. Ok? Lembrando que é considerado profissional habilitado para elaborar a planta todo aquele que apresentar prova de anotação da responsabilidade técnica no competente conselho regional, ok? Mas, Gustavo, e se a planta não tiver a assinatura de algum confrontante? O que vai acontecer? Este vai ser notificado pelo oficial de registro de imóveis competente, a requerimento do interessado, para se manifestar em 15 dias, certo? Pode haver anuência, pode não haver anuência, ou pode haver ainda a impugnação, certo? E eu falo de lege ferenda, quando houver impugnação, não vai ser mandado diretamente ao juízo. Vai ser feito, na prática, o quê? Vai ser feito um termo circunstanciado de que houve essa impugnação, os autos vão ser entregues ao interessado para que promova, então, a retificação judicial, certo? Uma vez que não cabe, quando há uma impugnação, há em tese o quê? Uma pretensão
resistida, ou seja, uma lide, jurisdição litigiosa não cabe ao registro de imóveis decidir, certo? A não ser também que haja mediação ou conciliação dentro da serventia, mas o ideal de lege ferenda, pela boa prática, entregar os autos, a documentação e entregar a parte, circunstanciando toda a situação, para que tome as devidas medidas judiciais. Ok, pessoal? E lembrando, voltando à notificação, a notificação desse confrontante pode ser pessoalmente ou pelo correio, com AR, certo? Ou também solicitando o registrador imobiliário por meio do RTD, da comarca da situação do imóvel ou do domicílio do notificando, certo? Lembrando que se não for encontrado o confrontante ou está residindo em local incerto ou não sabido, vai ser feito o quê? A notificação vai ser mediante edital, com prazo de 15 dias, publicado em 2 vezes em jornal de grande circulação, certo? Lembrando que, passando esse prazo de 15 dias, vai se presumir a anuência do confrontante, certo? E não se aplica, nesse caso, as disposições do Código de Processo Civil, pessoal. Vamos ficar atento, porque é um prazo material previsto na Lei de 6.015, ok? E se houver anuência tácita, o oficial vai averbar essa retificação requerida. Se houver, lembrando, antes de encaminhar toda a documentação que eu falei, vai ser intimado o requerente profissional que houver assinado a planta e o memorial, para que no prazo de 5 dias manifeste sobre impugnação, certo? Essa é a situação, ok, pessoal? E o que é o confrontante? O confrontante é o quê? De acordo com o artigo 213, não só os proprietários, mas também eventuais ocupantes. Lembrando, no caso de condomínio geral, quem vai representar quando for confrontante? Vai ser representado qualquer um dos condôminos. E no caso do condomínio de edilício, caso confrontante, vai ser representado pelo síndico ou comissão de representantes, certo? Lembrando que somente os confinantes de divisas que foram alcançados pela inserção. Mas se o imóvel tiver, podemos dizer, confrontar com um obstáculo natural, por exemplo, um córrego, um rio, é uma situação diferente, pessoal. Vamos dar o exemplo do córrego. Ou um rio não navegável. Se for um rio não navegável, ainda vai necessitar a anuência de um confrontante, do confrontante ao lado, certo? Fazenda A, fazenda B, e no meio passa um córrego. Haverá necessidade de anuência de B, por causa que o imóvel A não vai confrontar com o córrego. No caso de rios navegáveis, é uma situação peculiar, de acordo com o enunciado 32 do CORE de Minas Gerais, certo? Lembrando que o oficial ainda pode fazer o quê? Diligências no imóvel, ok? Tem que ser muito atento em relação a isso. E lembrando que esse procedimento pode ser feito para apurar remanescentes de áreas parcialmente alienadas, ok? E também em áreas públicas para ter a retificação do seu respectivo registro, certo? Então, pessoal, tem mais situações que eu poderia falar, mas como o tempo é curto, e eu indico, para quem estiver mais interessado, indico essa obra, a leitura dessa obra, e eu estou aqui à disposição no canal, ok, pessoal? Mais uma vez, um grande abraço e uma excelente